Olá, portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do primeiro jogo da Taça de Portugal para o Porto. Não é a primeira Que eliminatória, é a mas terceira, mas é a é quando terceira já. entram as equipas da primeira divisão. Exatamente. Vila Real, Futebol Clube do Porto, vitória por 6-0, com 4 golos do Adrian, um do Soares e outro do André Pereira. Portanto, toda a linha da frente marcou. Eu acho que fazia sentido, se calhar, começarmos por aí, analisar um bocadinho o 11 inicial. Algumas surpresas, nomeadamente logo o Fabiano. Pelo menos eu, pessoalmente, não estava Sim, a contar. Não logo o sei se... Fabiano, porque se calhar também o Fabiano é das poucas oportunidades que terá de ser titular, ou de pelo menos jogar, até mesmo jogar, e portanto, na boa gestão do plantel que o Sérgio sabe fazer, sobretudo no sentido de manter os jogadores ligados, os jogadores interessados e motivados e empenhados e a ter, digamos, os mesmos objetivos de qualquer jogador mais titular no plantel, portanto o Fabiano é de facto, mas todas as intervenções que teve foram pouquíssimas, mas Muito bem. esteve bem. Logo no início do jogo até teve uma importante ao tirar num canto ao tirar a bola da cabeça Exatamente, um de um jogador que estava jogador do ali Vila Real. esquecido e que se a Estava ali bola lhe chegasse esquecido. podia eventualmente concretizar, fazer gol. Exatamente. Eh, Mas mesmo assim não deixo de achar estranho porque o Bana é o suplente habitual e quer se queira quer não, também ele está à espera À destes jogos, não espera, é? sim. Pronto, mas Mas acredito que o Fabiano se eventualmente tenha empenhado mais nos treinos, Eventualmente não até sei. noutros jogos da taça, até se calhar de maior exigência, pronto, se calhar Exatamente, também será o Vaná. exatamente. Depois também na defesa, A dupla de centrais a dupla manteve-se, não é? centrais manteve-se, aliás, toda a estrutura, a espinha dorsal da equipa do Porto manteve-se, é curioso. Sim, Ou melhor, houve ali titulares consagrados que se mantiveram. Foi o caso do Militão e do foi Felipe. Depois no meio campo o Herrera. Na frente o também o Soares. Soares. Houve ali um bocadinho, digamos, Sim, o miolo, todo o miolo do campo exatamente. de les a les manteve-se. Depois, os laterais é que foram novos e que Foi uma boa belíssimas surpresa. exibições, que boas surpresas. De alguma maneira até nem são surpresas. O Jorge eu não O conhecia de todo. Jorge, sim, Não não conhecia conhecia de tão todo. bem, pelo Embora fosse um menos. jogador também de seleção olímpica do Brasil, não é? Sim, é um jogador do Mónaco, Um apesar jogador de de tudo, não Mónaco. é? E deu excelentes apontamentos. Eu Excelentes gostei muito. apontamentos, muito bem mesmo. Quase que se ia lesionado no final, mas felizmente parece que não aconteceu nada demais. E o E o João João Pedro Pedro. também esteve muitíssimo bem. Eu acho que é importante até na ótica do que a gente dizia na última análise. Por exemplo, para o Alex Telles sentir um bocadinho o seu lugar ameaçado, é bom que o Jorge esteja a um bom nível. E Sim, parece-me um lateral capaz de fazer muitos jogos pelo sim, Porto. sim, sem E o dúvida. Maxi Pereira com o João Pedro é a mesma história, não é? Indiscutivelmente. Acho que o João Pedro também defende muito bem e é um jogador que dá uma expressão ofensiva Claro. fantástica, não é? É assim, naturalmente que No em termos fundo, defensivos no fundo são também brasileiros, são e brasileiros. isso diz tudo, não é? E em termos defensivos, naturalmente que este não foi um teste. Não, claro, evidente, evidente. Pronto, não foi um grande teste porque o Vila Real não conseguiu. Mas vamos certamente já falar disso. Foi um teste mesmo assim em que a equipa estava comprometida ao máximo. No Estava. sentido de nunca tirar o pé do acelerador, de princípio a fim. Depois o meio-campo, sobretudo dois jogadores, digamos mais de miolo, o Herrera e o Basoer, que também foi a estreia dele. Aliás, o Oliver na primeira parte é E, que joga mais pelo e centro. o O Oliver Basoer até joga um bocadinho estado à à direita. direita, Na primeira exatamente. parte. Exatamente, encosta, e depois no miolo, até o comentador que estava a transmitir a partida também refere isso, que o Basoer até o lugar dele é mais no centro, E dá para ver como isso. médio centro e não tanto mais na ala. E de facto ele depois esteve muitíssimo bem na segunda parte, pautou até um bocadinho todo o jogo. Eu acho que E o Oliver a um grande nível. E eu até considero o homem do jogo Execo, Oliver e Adrian, porque o Adrian conseguiu-se 4 claro, golos, mas quatro foi de golos, facto são quatro golos um jogo fantástico também do do Oliver. Oliver. Muito bem Foi. mesmo. E a dizer que podíamos contar com ele e se calhar mais vezes. Isto aqui não é nenhuma crítica ao Sérgio, mas também é um pouco estranho o Oliver estar tão afastado, não é? Está muito afastado da Porque equipa. mesmo O, o Otávio, não é? O Otávio se calhar também faz um bocadinho melhor a função extremo e e médio. médio, e médio ofensivo. Mas de facto, até em termos de clarividência e de qualidade de passe, o Oliver é excepcional, não É. é? O Oliver, acho que sim, sem dúvida alguma que eu concordo. Eu acho que ele às vezes eh,
tarda um bocadinho a despachar, entre aspas, Sim, jogo. sim. Ele teve lá 2 perdidas de bola que podiam ser perigosas noutros Perigosos jogos. noutros jogos de maior intensidade. Ele, em termos defensivos, está mais comprometido. Indiscutível. É um jogador mais agressivo, mais rápido, mas falta-lhe às vezes um bocadinho isso, que ele gosta de passar com tanto critério que às vezes Gosta demora tempo a mais. e fazer ali um bocadinho de adorno. Exatamente. Aquilo deve-lhe saber bem. Sim, é o tal sim. jogador que de facto joga com prazer, que ele joga com o tal sorriso. Joga. Mas gosta daquele adornozinho de estar ali um bocadinho com a bola, então depois despacha muito bem, mas por vezes demora, tem que ser mais decidido e não estar tanto tempo a tomar a decisão do passe. Depois no ataque. Só já agora Sim, comentário em relação ao Bazuer. Ele foi um jogador que eu tenho-me lembrado dele várias vezes, porque é um jogador que eu já conhecia de alguns jogos que se viu, do antigo clube dele na Holanda. E ele, acho que é um jogador que até encaixa que nem uma luva neste sistema do Sérgio, porque ele é um tanque de guerra, ele é um todo-terreno, porque se tu vis a facilidade com que ele chega à área, é ele que até saca a expulsão do Villarreal. A capacidade física dele, um jogador que tem um excelente remate fora da área, ontem não se pode ver, mas também tem um grande remate fora da área, e acho que é um jogador que pode dar um pulmão e uma dinâmica completamente nova ao meio campo do Sérgio, e acho que é um jogador mesmo aqui a ter em conta. Não posso concordar mais contigo, até porque eu acho que é quase um jogador que em determinados momentos do Porto e com o plantel que o Futebol do Porto tem neste ano, é necessário como do pão para a boca. Porque estando um Herrera mal, ele até pode ser o jogador que o Porto precisa naquele meio campo. Pode mesmo. E acho que é claramente uma solução. Não é um jogador que está ali para pronto ou para limpar o rabinho do banco, não é? Quer dizer, não é para isso. Depois na frente os nossos homem-golo, não é? Os nossos homem-golo, não é? Foram de facto o Soares, o Adrian e o André Pereira. Acho que dos três foi o que teve um jogo menos conseguido. Mas é um jogador que vem sempre atrás pegar jogo. Gosta de estar presente e causa tem sempre ali um adversário à larga, ali sempre junto a ele. E o caso do Adrian, nós até chegamos a comentar isto antes de fazer este comentário, este podcast, que é o Adrian de alguma maneira. A grande qualidade dele é um segundo avançado, a jogar um bocadinho atrás. Ele jogou na posição que é mais natural para ele. Para ele, embora também um bocadinho descaído para a esquerda, pronto, naquela lógica do 4-4-2. Ele no Atlético de Madrid jogou muitas vezes também assim. Muitas vezes assim. E ele tem qualidade técnica, isso é indiscutível. É um jogador mais maneirinho, mais macio, mas tem essa qualidade de, como segundo avançado, também aparecer no segundo momento dos lances, ou seja, às vezes há um remate e numa recarga ele está lá. E o Porto muitas vezes não tem esse segundo jogador. Pois, é verdade. Não tem esse segundo jogador. Às vezes quem faz um também bocadinho... é preciso mérito para essas recargas. Para essas recargas, quem faz um bocadinho esse segundo jogador, às vezes até um Herrera, mas que também anda ali às vezes um pouco noutras missões e não aparece na frente. Não, é verdade, ele podia, eu sinceramente, mesmo depois de ele ter marcado estes 4 gols, é um jogador que eu acho que dificilmente terá lugar, mas é assim, se o Sérgio Conceição já ressuscitou, entre aspas, tantos jogadores como um Abaca, como um Marega, eu acredito que ele ainda consiga do Adrian, não ponho essa hipótese fora de questão, mas mesmo assim acho difícil. Um pouco daquilo que ele já foi como jogador, não é? Exatamente. Agora, se o Adrian mantivesse esta intensidade, que ele, apesar de não ser um jogador agressivo, foi um jogador com muita intensidade ontem, por estar muito presente no jogo, estar constantemente a requisitar a bola. Noutros jogos, se a gente se relembra, é um jogador que se esconde, apaga-se do jogo. A gente nem se lembra que o Adrian está a jogar quase. E depois anda até com uma descrença, digamos, carrega uma descrença aos ombros, não é? Anda ali sempre desacreditado. E viu-se esse peso ontem, não é? Por toda a equipa, todos os adeptos, também a puxar por ele. É o homem que fala na roda também. Eu considero o homem do jogo porque acho que ele merece. Isso também é mais uma notinha que de facto da qualidade do trabalho do Sérgio a trabalhar a equipa e a seduzir a equipa para as grandes façanhas. Está também nisto.
Em todos os momentos as coisas não são por acaso. Não, Não são não, por não. acaso. E nomeadamente nisso que tu referiste na roda, vai ser algo que tem que falar, como é óbvio. Tinha que ser. Tinha que ser. E eu concordo contigo na questão do Oliver. Para mim, o Oliver é o motor do jogo, mas o homem do jogo, para mim, é o Adrian. Aquele golo de livre e o primeiro E o primeiro? são no recorte técnico Impressionante. impressionante. E o Porto não tem um avançado com aquela técnica. Não, O Abubacar e o Soares não, são mais não. dois jogadores mais físicos, mais de rebentar as defesas. Não Sim, são aquele sim, jogador sim, com sim. suplesse de Sim, finalização, sim. não E é? até o próprio Técnica. Otávio, que faz um bocadinho as funções de 10 também na equipa, nem Também sempre mostra. não. Ele está ali um bocadinho entre o jogador da intensidade e da força física e da técnica. Ele ainda não se definiu muito bem como jogador. Não, é E o verdade. Adriano tem de facto essa técnica. O Adrian e o Oliver trazem ao Porto um jogo mais bonito, mais bonito, rendilhado. sem Trazem, dúvida. que era um bocadinho de Lopetegui, não é? Eu ontem lembrei-me um bocado dele. Agora, a questão é que, com todo o respeito, o Villarreal, obviamente, tem muito menos recursos, não é? É um adversário que não dá para testar este modelo e este tipo Não. de jogo de ontem, não é? Para testar à séria. Mas apesar de tudo, uma equipa muito organizada e gostei muito do princípio do jogo, de não terem abdicado dele e pelo facto de darem uma chapada de luva branca a muitas equipas da Primeira Liga que fazem um antijogo vergonhoso. ridículo, Sim, até sim, ridículo, sim, sim. que não beneficia em Sim. nada ninguém, acho eu. E há ali fundamentos de bom futebol. Exatamente. Quer em termos técnicos de cada jogador, quer também na organização da equipa. Sim, Acho sim, que sim, também sim. Vê-se que sim. é Vê-se justo que dizer-se isso. sem Só que dúvida. é óbvio que é uma equipa distrital, em termos de intensidade, se nós já discutimos Claro. intensidade, a falta de intensidade com equipas da Primeira Liga, Claro. com E são equipas homens que se distrital calhar ou vieram regional. alguns deles de 8 horas de trabalho porque Exatamente. são a nível amador, não é? Não se pode Exatamente. comparar a preparação. Eu aqui se calhar saltava um bocadinho para a questão da forma como jogou o Porto. O Porto de facto jogou no modelo que o Sérgio gosta, que é sempre na frente, sempre pressão. Via-se muitas vezes, raríssimas vezes, ou algumas vezes que o Villarreal saía com bola, havia logo 3, 4 jogadores, não era um atrás da bola perdido ali, não. Eram 3, 4 jogadores do Porto a cercarem o homem do Villarreal, que quase não tinha oportunidade nem solução para se desempenhar da bola. E pronto, o Porto esteve nesse aspecto muito bem, e para além disso, também a cadência durante todo o jogo. Não foi uma equipa que quis. Agora vamos descansar, já estamos com 2-0 ou 3-0, vamos descansar Não, e depois sofremos uma surpresa. E isso foi a melhor maneira até de respeitar o adversário e o próprio jogo. Exatamente. E também espero que seja para continuar. Exatamente, porque às vezes, eu tenho dito isto muito até em relação à Taça da Liga noutros anos, o facto de às vezes termos um mau jogo na Taça da Liga é algo que se perpetua para o jogo a seguir, seja no campeonato, seja na Liga dos Campeões. O Porto tem que estar constantemente ligado à tomada, elétrico, a jogar com intensidade, com vontade, com gosto. E muitos destes jogadores eu acho que cansando-se menos, porque depois não sofre, digamos, o stress de estar ali a discutir um resultado, não é? Exatamente, também cansando-se menos. Portanto, acho que foi muito importante por isso e novamente, espero mesmo que para o Sérgio estes jogadores tenham sido e mesmo para os jogadores que são habitualmente titulares tenha sido um aviso sério. Opá, eu tenho que me pôr fino porque eu perco o lugar e espero que o Sérgio faça mesmo sentir isso. Há aqui jogadores, nomeadamente os laterais, nomeadamente o Basoeiro, o Oliver, o próprio Adrian, se continuar assim, espero mesmo que ameacem os titulares, porque quer se queira, quer não. Preciso que isso aconteça. É preciso que isso aconteça, porque até a nível de intensidade, opá, eu faço o que fizer, jogo sempre. Pá, se calhar não me vou esforçar tanto hoje, estou com preguiça. É natural no ser humano isto acontecer, por muito que profissional que seja, não é? Portanto, acho que era muito importante que isto acontecesse. Também de elogiar a preparação durante esta semana e meia, sensivelmente, deste jogo. Sim. O Sérgio jogou com a equipa, não é? Com a equipa que ele teve a oportunidade de preparar. De trabalhar. Porque teve muitas ausências. Tive pena que o Mbemba, acho que aí o Porto teve um bocadinho mal, porque acho que o Porto devia evitar a
ida do Mbemba à seleção do Congo. Do Congo. Não com aquele mau sentido de pá, não vais para a seleção, mas não, acho que é um jogador que veio de uma lesão, é um jogador que tem tido um histórico de lesões recente, ir logo à seleção, fazer uma viagem para a África logo após a lesão e jogar os 2 jogos, os 90 minutos, quer dizer, neste jogo, que eu pelo menos pessoalmente gostava de o ver, era uma oportunidade de ele se entrosar com a equipa, não o tivemos, não é? Quer dizer, é lamentável isso. Acho que o Porto aqui podia ter sido um bocadinho mais firme e dizer, pá, o jogador ainda está a vida uma lesão, não vai já fazer 2 jogos, sobretudo, se calhar de alta intensidade, não vi os jogos, mas sei que jogou os 90 minutos, e vai ficar com a equipa mais este tempo, e numa próxima iria, não é? E seria um bom momento para ele jogar. E porque repare, quando há aquele momento de suspeita de lesão do Militão, que ele se agarra ao joelho, mas foi só uma pancada. Foi um Ai Jesus. Aquilo foi um Ai Jesus para todos os portistas, porque o Militão neste momento é um fundamental, é Militão e mais 10, não é? No Porto. Sem dúvida. Portanto, acho que lá está, e não temos ali um central a trabalhar. Aquela questão que eu referi muito no início da época, o André Pereira e o Diogo Leite ainda não são jogadores para serem titulares, quer não, vai tremer por ali o Porto. Mas são jogadores que têm que ir entrando, porque eles vão ser também... E tive pena do Diogo não entrar, ele ia entrar, mas depois há aquela lesão ou queixa muscular do Adrian e entra o Sérgio Oliveira, que eu creio que o Diogo Leite ainda entrasse ali um bocadinho, que também era importante e merecido, porque ele também esteve num momento de início da época decisivo. Exatamente, apesar de tudo, segurou o bar, ganhou a supertaça, não é? Exatamente, ainda fez o jogo também no Belenenses, por exemplo. No Belenenses e tudo, exatamente. Mas um balanço de facto muito positivo, muita honra e muito boa presença, e também uma atitude muito boa também do Vila Real. O Porto muito bem, o Porto no seu melhor, porque o Porto tem que ser sempre assim, e só assim é que de facto pode atingir uma dimensão para a alta competição e para as grandes dificuldades, não é? Claro, e isto agora não pode ser sido um jogo isolado, tem que dar continuidade, sobretudo agora nos próximos. O Porto já tem aí um ciclo de 7 jogos decisivos, e que é agora já de Champions Locomotive, mas depois tem Feirense, Varzim e depois tem o Marítimo e o Braga para o campeonato, salvo eu. Portanto, os jogos muito complicados e decisivos. E já agora uma nota final, ainda bem que o Porto jogou no estádio, é porque também o estádio tinha as condições mínimas exigidas, não estou a dizer aqui que o Porto é especial porque já há 2 anos, por exemplo, com o Gafanha jogámos em Aveiro, mas acho que devia, nem que não transmitisse na televisão, pá, estes jogos têm de ser nos campos dos clubes, não é? Quer dizer, acho que